outubro de 1992. Tudo começou com uma briga entre dois homens. Ninguém sabe como podem terminar as negociações com os presos do complexo penitenciário do Carandiru. A polícia de choque entrou no presídio fortemente armado. Durante 4 horas, a detenção viveu uma verdadeira guerra. 111 detentos são massacrados no pavilhão 9 do complexo do Carandiru. A casa de detenção, como é bem diferente de todos os outros presídios, funcionava como se fosse uma cidade, sim. Ela era uma cidade cercada de muro, né? Onde os presos que não tinham problema um com o outro, ou não tinha problema de disciplina, eles viviam praticamente livremente dentro dos pavilhões, até tinha acesso a outros pavilhões também, porque o preso lá fazia de tudo, tudo que girava dentro da casa de detenção. O preso era datilógrafo, o preso era assessorista, o preso era garçom, o preso era eletricista, o preso é açougueiro, o preso tomava conta da cozinha e só ia para a tranca na hora das 6 horas da tarde, mais ou menos, na hora de recolher. E mesmo assim tinha os presos que trabalhavam no período à noite, por exemplo, trabalhava em rouparia, trabalhava, quando chegava presos de outras delegacias, eles é que iam lá para ver a roupa, cortar cabelo, tirar fotografia. Era lógico que tinha funcionários junto, mas inclusive trabalhava comigo na minha diretoria, todos os datilógrafos praticamente eram presos. Então é assim que funcionava a casa de detenção. Os pavilhões 1 e 3 eram da administração. O 2 era um pavilhão de trabalho, onde havia a cozinha dos funcionários e a copa da diretoria. O quarto era a enfermaria e prisão de doentes e presos com nível universitário. No 5º pavilhão ficavam os ameaçados de morte. No 6º, os estrangeiros, pilotos de avião, presos que, segundo o ex-diretor de segurança, tinham dinheiro. No 7º pavilhão, os presos com bom comportamento que trabalhavam nas oficinas. Os pavilhões mais visados eram o 8º, com presos reincidentes, e o 9º, que abrigava presos primários como Davi, que cumpria a pena por assalto à mão armada. O senhor estava lá, né, no pavilhão no dia 2 de outubro de 92. O que o senhor viu? Eu vi, era mais ou menos umas 3h30 da tarde. Começou um desentendimento entre 2 presos. Só que o preso, de um lado, tinha os amigos, do outro também. Tinha alguns que eram os agitadores, que quer ver o circo pegar fogo. E outros, não. Era para ser mais uma briga entre os detentos. Desavenças cada vez mais constantes num presídio feito para abrigar pouco mais de 3.000 presos. Só que no dia 2 de outubro de 92, já estava com mais que o dobro. Porque uma desavença entre presos acabou com a invasão da polícia militar e a morte de 111 detentos. São muitas versões. A de quem estava na linha de tiro, de quem estava a poucos metros e de quem, mesmo de longe, fez parte da tragédia. Foi dado início essa rebelião numa desavença, uma briga entre 2 presos no pavilhão 9. Tanto é que um deu uma facada, o outro deu uma paulada no outro, tá? E realmente foi grave até. Só que foi socorrido até para os funcionários da época, pelo diretor de segurança da época, Dr. Moacir. Só que tem o seguinte, foi tirado os 2 presos para levar para ser socorrido, e, inclusive nenhum dos 2 morreram. Mas ficou uma desavença no pavilhão entre os afetos de um e do outro. Só que chegava para os presos lá que eles haviam morrido. E aí começaram a querer fazer a vingança entre eles lá, as 2 facções. Foi assim que começou. Então começou aquela gritaria, aquele barulho, e os outros presos começaram a bater nas grades. Um barulho muito grande. E aí tem a guarda, os agentes penitenciários, eles vieram. Eu acho que eles se assustaram ou não quiseram colocar ordem, né? Pedir para o pessoal ir para cada um para sua cela e tudo bem. Ninguém sabe como podem terminar as negociações com os presos do complexo penitenciário do Carandiru, em São Paulo.
Eles não se entregam e continuam mantendo reféns. Quando eu cheguei lá no meio da confusão, o segundo andar, todos os presos do segundo andar já estavam trancados e na escada que dá acesso ao segundo andar, do terceiro para o segundo, estavam centenas de presos já, tudo com aqueles capuz improvisados, com facas grandes, mas não fazendo maldade, nada com os funcionários. Eles queriam invadir o segundo andar para pegar os presos do segundo andar. Só que estava trancado a grade, trancado tudo. Aí foi onde a gente ficou no diálogo. Esse massacre, veja bem, não foi uma rebelião, porque não era nada contra a administração, não era nada contra os funcionários, porque se fosse assim nós não saímos, que estava eu e uns 10 funcionários no meio deles lá tentando evitar. Isso aí foi crescendo de uma tal maneira que chegou ao ponto que, na realidade, ficou insustentável até para os funcionários. Eles voltaram e avisaram o diretor, Dr. José Ismael Pedrosa, e falaram que deveria ter preso armado, que não tinha. E nós não tínhamos como brecar todos aqueles homens armados, né? Nas meia dúzia de funcionários ali. Daí eu tirei os funcionários, descemos, trancamos a gaiola que entra do portão principal, né, que dá acesso ao pátio interno. Então o diretor chamou a tropa. A tropa veio armada, com revólver, metralhadora, com as armas que eles tinham e têm até hoje. Era a véspera da eleição. O meu candidato, eu já sabia aqui em São Paulo que não iria para o segundo turno. Então eu fui a Sorocaba para ajudar o nosso candidato a prefeito. E eu estava na casa dele, prestes a almoçar, por volta de 2h30 da tarde, quando eu recebi um telefonema do secretário de governo, o Dr. Cláudio Alvarenga, dizendo que havia uma rebelião na casa de detenção, mas que estava sob controle. Se estava sob controle, não havia necessidade do envolvimento do governador. O que a gente sabe, através de próprios colegas lá de dentro, que na hora que a rebelião começou, fecharam a porta do pavilhão por fora, tá? E deixaram as pessoas lá dentro. Tudo bem. Então, se isso aconteceu de fato, se fecharam a porta por fora, então não tiraram todos os presos lá de dentro. E aquele pavilhão não tinha só 110 presos ou 111 presos. Nenhum pavilhão da casa de detenção tinha essa quantidade pequena, ínfima de presos. De repente, começa a chegar o batalhão de choque. Primeiro o batalhão de soldados, depois veio o canil, depois a cavalaria. Aí eu falei, pô, está acontecendo alguma coisa muito grave lá dentro. E nenhuma informação. Nós todos, e as redações dos jornais impressos, dos rádios, das emissoras, também tentando por fora correr, e a gente ali de lado de fora sem ninguém para nos informar. Não tinha informação nenhuma? Só via chegar. A pior hora que eu sei, porque eu já cobri a polícia um pouco, né? Foi a hora que eu vi a rota chegar, foi a última. Quando eu vi mais de 10 carros da rota entrar na casa de detenção, eu falei, meu Deus. Eles entraram atirando. Penso que eles achavam que tinha alguém armado. Não tinha. Então aquele pessoal do pavilhão 9 ali, pessoal tudo de 25 a 35 anos, rapaziada nova, molecada. O conflito ocorreu neste prédio. Nos corredores não há marcas de violência. Dentro das celas, há furos de balas nos tetos, no estrado da parte superior dos beliches. Se houve um massacre, o governador na época era o Dr. Fleury, se houve um massacre, ele é que tem que responder por que ele achou que tinha que mandar entrar e acabar com a rebelião. Ele é a única pessoa que pode dizer por que a ordem foi tão assim pontual, tão bem dada, que resultou na morte de 111 pessoas. Havia no local 3 juízes de direito, um deles era o secretário adjunto da Secretaria de Segurança Pública, depois tinham 2 juízes de direito e todos concordaram que naquele momento era o momento da Polícia Militar entrar no presídio. E assim foi feito. Naquela ocasião, o que estava acontecendo era
uma rebelião, eram mais de 1.200 presos rebelados, numa situação que já era um final de tarde. Parte do pavilhão já estava em chamas e os amotinados não queriam deixar os bombeiros entrarem para combater as chamas e falava-se de uma fuga em massa. Quando você pede para o choque entrar, isso era no meu tempo e deve ser até hoje, você sabe o que eles vão fazer. Você sabe que eles vão tentar restaurar a ordem. Se existem vários homens brigando, você separa como? Entrando na briga. Obviamente, se você entrar na briga, você vai brigar também. E eles entram armados. E dentro de presídio, supõe-se que ninguém possa andar armado. Em vez de vir só o choque, a pessoa que estava comandando, que era o coronel Biratã, ele subestimou praticamente, acho que o choque trouxe a rota, trouxe o GAT, né? E acabou dando toda essa matança. Mas o choque teria condição de entrar, teria condição de fazer um serviço limpo, porque não tinha refém, não tinha reivindicação, não tinha ninguém tentando fugir, não tinha. Era só para apartar a briga deles. A PM arrombou o portão para entrar, eles já vieram se entregar. E não é o feitio do choque fazer isso. Você pode saber que é a rota. Já entraram fuzilando, os presos praticamente já vieram cair quase que no pé da gente ali, que ficamos para o lado de fora da entrada do portão. A polícia entrou. No início foi uma operação que estava transcorrendo de uma forma regular e tranquila, mas com o coronel Biratã, que comandava a operação, sendo atingido e perdendo os sentidos. Os caras metralhando dentro do pátio ali, onde tem a cozinha dos funcionários, acertou um bujão de gás lá e o gás explodiu, queimou praticamente um preso lá quase que inteiro e o coronel. Jogaram um tubo de televisão que explodiu na cabeça dele e ele caiu desacordado e a partir daquele momento os fatos se sucederam rapidamente. O preso não tiraram, mas o coronel tiraram e foi socorrido. Do jeito que ele entrou, ele já saiu machucado, não ficou mais comandando. Só que daí virou uma casa de ninguém, né? Não deixaram nós entrar, nós só tivemos acesso ao pátio interno mais ou menos lá pelas 7 horas da noite. Demorou um pouco a ver a ordem para todos tirar a roupa e descer para o pátio. E tudo muito rápido, correndo. E você não ouvia nada. Você não vinha ninguém de dentro para falar para você. As próprias chefias não te falavam, não sabiam, não conseguiam apurar. O governo não se manifestava. O secretário de Segurança, o secretário de Assuntos Penitenciários. Então, você imagina, você está das 3 até às 8 da noite nessa situação. Para mim, enquanto funcionária lá dentro, foi um massacre silencioso, porque eu não ouvi nada. Não ouvi. Tá? Eu estava, acho que a uns 200 metros de onde estava acontecendo, vamos pôr assim, porque as paredes dos pavilhões eram paredes grossas, então eu estou descontando tudo isso. Mas era aquele silêncio ensurdecedor que eu chamo de morte. A gente só ouvia muitos tiros. E nessa correria foi que já mataram vários presos. Aqueles que tropeçaram, aqueles que demorou para sair da cela. Morreram alguns dentro de cela, outros na galeria. E descemos para o pátio. Já sabia que alguns tinham morrido, muitos. Os policiais começaram a ameaçar até a gente de morte ali também, com um metralhador. Não queria que a gente socorresse os presos. E daí invadiram. Mas foi assim que aconteceu, mas foi falta de comando do coronel Biratã, que não que ele autorizou a matança. Ele não teve o pulso de comandar os outros PMs, né, de outros batalhões. Aí ficamos no pátio, a ordem era ficar abaixado com a cabeça na mão na cabeça, com a mão na cabeça, sem olhar para os lados, que eles estavam ao nosso redor ali. Muito bravos estavam,
armados, ameaçando toda hora. Nos ameaçando. E ficamos ali. Quando juntou todos, tudo bem. Aí eles perguntaram, quem é que está cansado? Aqueles que levantaram a mão, que eu acredito que sejam uns 30 ou 40, foram mortos. Quer dizer, o cara nem está cansado. Ele não estava pedindo nada, só perguntaram e ele levantou a mão e levaram e mataram todos. De quem partiu a ordem para que o presídio fosse invadido? A ordem partiu exatamente do coronel Biratã, que tinha, como comandante da operação, tinha essa autorização implícita de que poderia entrar no momento que se achasse oportuno. Eu não dei a ordem, até porque não estava no meu gabinete. Eu estava dentro de um helicóptero, retornando para São Paulo, de Sorocaba, mas se estivesse no meu gabinete, teria dado a ordem. Se eu estivesse no meu gabinete, eu teria dado aquela ordem. Por quê? Porque era hora de entrar. E dar ordem para entrar não quer dizer dar ordem para matar. Então, a ordem foi legítima, a polícia tinha que agir porque a minha polícia não se omitia. E a polícia militar? Como se manifesta 20 anos depois? E as famílias das vítimas, como foram indenizadas? Você vai ver daqui a pouco. Bom dia, por favor, o senhor Oswaldo Negrini. Opa, seu Oswaldo, como é que tá? Gustavo, TV Brasil, como é que tá, senhor? Tudo bom? Obrigado. Eu recebi a chamada da delegacia do 9º Distrito Policial, mais ou menos umas 7 horas da noite. Eu estava entrando no plantão. Aí a informação é que havia 8 mortos numa rebelião que estava tendo na casa de detenção, mas já estava sob controle da PM. Aí, quando estava saindo do Instituto de Criminalística em direção à casa de detenção para atender o local, o delegado me ligou, o delegado Pepe, lá do 9º DP, me ligou e falou o seguinte, olha, o caso é um pouco mais grave, estou recebendo umas notícias aqui, a PM não está querendo falar nada nem para mim, o homem era delegado, mas parece que tem mais mortes, porque o IML recebeu 12 corpos. E parece que tem mais lá dentro. Outro ponto de concentração de mães, esposas e filhos dos presidiários do Pavilhão 9 é o Instituto Médico Legal. Primeiro passa por aqui, porque eles não vão deixar vocês entrarem. Eu falei, como não vão deixar entrar? Não, a PM interditou toda a detenção, não está deixando ninguém entrar, nem polícia. A PM não quer perito lá dentro. Mas que como que a PM não quer? Não, eles não querem, porque eles não têm condição, não tem campo para perícia, já destruíram todo o local e tudo. Você faz o seguinte, você vai abaixada na viatura, você e teu fotógrafo. Aí comecei a conversar com o diretor, conversei com o coronel e tudo. Na boa, eu fui falando para eles, olha, eu precisava pelo menos fazer uma foto para justificar que eu estou aqui. Porque afinal das contas, eu fui chamado oficialmente, se eu sair daqui sem produzir um documento, uma fotografia, posso até ser punido. Não, tudo bem, então você vai até a portaria, você vai ver que não tem condição de entrar. Vai até a portaria do Pavilhão 9, o tenente aqui vai acompanhá-lo, vai ver que não tem condição nenhuma de fazer perícia. Então tá bom, para mim já é o suficiente. Mas eu falei, eu vou entrar de qualquer jeito. Não, mas não dá para o senhor entrar lá dentro porque tá sem luz e tá um problema danado e tudo. Eu falei, não tem problema, o que der para fazer eu vou fazendo. Peguei uma lanterna emprestada de um policial, porque tinha deixado a minha na diretoria, e começamos a fazer a vistoria na parte do térreo. Tinha parte da administração, onde estava a ficha de todos os presos, 2.000 e poucos. Toda essa parte estava incendiada. E curiosamente, que estava incendiada em 3 blocos diferentes, 3 focos diferentes. Quer dizer, foi incendiada forçosamente para pôr fogo nas fichas dos presidiários, para não se saber mais quem era quem. Tanto que isso deu um problema enorme. Levaram meses para identificar os mortos, né? No canto do pátio tem uma escada que sobe o primeiro pavimento. Quando eu li aquela escada, eu vi uma cachoeira escura descendo.
Eu falei, o que os caras fizeram? Será que jogaram óleo, querosene? O que é esse negócio preto lá descendo? Tinha um cinegrafista da PM o tempo todo filmando. E foi assim, você filmou toda a operação toda, desde a entrada. Aí depois de alguns dias, quando a gente foi depor na CPI, a PM negou que tenha feito qualquer filmagem ou fotografia. E eu presenciei isso aí lá. Então esse filme deve estar guardado a 7 chaves em algum lugar até hoje. Eu olhei aquela cachoeira descendo e falei, inacreditável, parece filme de terror. Eu sempre levo um coletorzinho de amostra de sangue, né? Botei dentro do invólucrozinho, olhei pelo meu olho, eu já sabia que era sangue, eu falei, não é possível, deve estar acontecendo alguma coisa muito grave aí em cima, né? Aí começamos a subir com uma dificuldade enorme, apoiando na parede, não tinha corrimão, né? Até chegar no primeiro andar. Quando estava chegando no primeiro andar, eu vi que tinha uma imensidão de vultos caídos no chão. Eu preciso imediatamente dos holofotes do choque aqui. Ah, mas o choque não está podendo entrar aqui. Mas como? Não estava aqui até agora. Aí eles começaram a conversar. Ah, não vai ser possível, não vai ser possível. Apareceu um capitão, esse capitão, eu não lembro o nome dele até hoje, eu tinha marcado direitinho, mas parece que era uma pessoa que estava meio revoltada com o que tinha acontecido. Ele falou, não, vamos fazer tudo. Já mandei o colega lá trazer os holofotes do choque. Eu falei, agora eu estou salvo. Quando os holofotes bateram, que não eram só aqueles que estavam aqui espalhados. Mas como eu ia passar por cima deles para fazer as fotos lá? Eu não vou pisar em cadáver, eu sou católico, caramba. Comecei a ficar numa situação assim extremamente constrangedora, porque, em primeiro lugar, eu não estava acreditando no que estava acontecendo, nunca tinha visto tanto cadáver junto. Falei, mas nem em guerra acontece isso. O que mais me chamava a atenção é que a PM estava se achando, assim, heroína, sabe? Nossa, somos heróis aqui, a gente matou não sei quantos presos perigosíssimos e tal. Quando eu desci nos cadáveres, eu vi que todos os presos, quase 2.000 sobreviventes, né? Estavam nus e eles estavam sendo conduzidos como se um campo de concentração para a quadra de esportes do pavilhão 9, que fica na área central. Puseram todos sentados, estava uma garoa fina, frio, puseram todos sentados, em filas indianas assim, nus, completamente nus, com aquele frio danado, e eles dando ordem, você que sobreviveu aí, como é que você está vivo aí, rapaz? Você era para estar morto. Os caras tudo tremendo, não sei se era de frio ou de medo, devia ser de pavor, né? Depois da tragédia, uma lei aprovada pelo Congresso passou a determinar que todos os crimes de homicídios supostamente praticados por policiais militares sejam julgados na justiça comum. Na prática, isso significa que os PMs devem ser levados a júri popular. Quando este processo definiu-se a competência do Tribunal do Júri, nós tivemos que readaptar o procedimento inteiro para o procedimento do júri. E com esse diferencial que no procedimento do júri há recursos que no processo que tramita na Justiça Militar não há. Eu sou advogada criminalista há 25 anos e sou advogada designada para defender, contratada para defender os 79 pronunciados do caso Carandiru. Eles estão sendo acusados de homicídio qualificado, por recurso que impossibilitou a defesa da vítima, de 111 presos, 111 mortes. Por que ainda não ocorreu o julgamento? Situação hoje. Nós estamos com uma diligência para o Instituto de Criminalística para fazer uma apuração do confronto balístico das armas. O Instituto de Criminalística vai nos responder de que arma teria saído tal disparo e atingido tal vítima. Existiam armas dentro, revólveres dentro de lá. Como eu posso afirmar que foram os policiais? Também deixam essa dúvida. Os poucos tiros que estavam nos corredores eram para o fundo do corredor. Todos os outros tiros estavam dentro das celas. Como é que um preso ia tirar para dentro da cela mesmo? Só se eles puserem os PM lá. Então não houve reação. Se jogou óleo para os policiais caírem nas escadas.
Eles eram ameaçados com cortes, porque era a época em que a AIDS estava no auge dentro do pavilhão. E, na verdade, o que eles fizeram? Eles entraram e se defenderam dessas agressões injustas. A história estava escrita nas paredes. Todas aquelas centenas de disparos na parede, eles viram o que tinha acontecido. Apesar de que eles levaram todos os estojos deflagrados do local, não tinha nenhum. Poucos projéteis que ficaram lá, eles levaram também. Os únicos projéteis que eles não conseguiram tirar foram os do cadáver, que ML recolheu quase 400 de dentro dos corpos. A senhora não tem receio de ser acusada de atrasar esse caso? Atrasar esse julgamento? Não tenho, porque tudo que foi feito é permitido por lei. Quando o legislador imaginou um processo penal no país, isso lá em 1940, ele nunca imaginou que um processo pudesse ter tantos réus envolvendo um tribunal de júri. O tribunal do júri é aquele que tem o roteiro, vamos dizer assim, o procedimento dos mais formais. Ele exige intimações pessoais de advogados, de réus, e isto vai impondo ao processo uma marcha extremamente lenta que não é desejada por ninguém. Nós sabemos que a justiça tarda é justiça falha. Entre os réus, 2 foram parar atrás das grades e expulsos da polícia militar, acusados de roubar carros e de matar travestis. A grande maioria ainda está na ativa. Uma boa parte já foi para reserva ou para reforma, né? Porque os soldados são reformados e os oficiais vão para reserva. E a grande maioria ainda está militando, ainda está trabalhando. Tem alguns que já chegaram a outros cargos maiores, enfim, comandantes? Sim, nós temos alguns como o Tenente Coronel Madia, que é o comandante da rota. Temos alguns outros que são comandantes de batalhão. A maioria deles hoje eles ocupam cargos de tenente-coronel, postos de tenente-coronel para cima, major, tenente-coronel para cima. O único até então, até hoje, julgado, foi o, à época, coronel Ubiratã Guimarães. A ele, inclusive, isso é interessante acentuar, se imputavam todas as mortes, ou seja, as mortes, as tentativas de homicídio, porque foi ele que comandou a invasão ao pavilhão. 9 anos depois da tragédia, Ubiratã Guimarães foi condenado a 632 anos de prisão. Em 2006, ele foi absolvido pelo Tribunal de Justiça sob a alegação de erro no voto dos jurados. Ele já tinha sido eleito deputado estadual com quase 57 mil votos. O número de campanha lembrava os mortos do Carandiru. O coronel dizia que 111 era o número do cavalo dele na Polícia Militar. Quando morreu, era candidato à reeleição, com o número 14.111. Os demais policiais militares que compunham as tropas, estes são réus no processo, porém, por ser um processo extremamente volumoso e estava pendente de recurso há mais de 10 anos, recursos esses propostos pelos réus, só agora é que nós vamos retomar a marcha e preparar o processo para efetivo julgamento. A morte dos 111 presos foi noticiada no mundo inteiro como um massacre sangrento, uma atrocidade. 2 anos depois, o Brasil foi denunciado na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, a OEA. A recomendação para que o país punisse os policiais militares responsáveis pela morte dos detentos não aconteceu até hoje. A gente conseguiu demonstrar à Comissão Interamericana que, apesar da complexidade, o caso não estava tendo um tratamento judicial investigativo que merecia. E que, com certeza, isso ia comprometer a identificação de responsabilidade, de autoria. A perda de um parente que estava sob os cuidados do Estado, a demora para ter acesso às informações, as precárias indenizações quando pagas. Não há previsão para o fim dos constrangimentos das famílias das vítimas. A gente não tem números exatos, mas foram vários pedidos de ação, várias ações de indenização. Cerca de 70, 80, dentre as quais a maioria já teve acórdão, já foi julgada. Muitas delas, inclusive, os recursos foram improvidos, as ações foram improvidas.
até por conta de uma postura do judiciário no sentido de culpabilizar as vítimas. Mas a maioria ainda está nessa fila esperando o pagamento. Anos depois, a única lembrança guardada pela família de uma das vítimas é esta foto, retirada da carteira de trabalho e ampliada. Este é o Ronaldo, que estava preso há aproximadamente um mês no Carandiru. A gente estava aqui em casa, aí começou passando pela televisão, aí eu fui para lá. E a gente só via aqueles movimentos de carro saindo, carro entrando, né, lá no Carandiru. Vinha um, falava uma coisa, era aquela bagunça, e aqueles guardas, tudo com aqueles cachorros que não deixavam a gente encostar lá. Aí quando foi à noite, eles pegaram e começaram a falar que era todo mundo para ir embora para casa, que não iam dar notícia nenhuma. Só era para pegar notícia no sábado. No sábado eu fui novamente para lá. Fiquei lá o dia todinho. Acho que parece que era dia de eleição, né? Aí eles quiseram primeiro terminar a eleição para depois dar notícia. Aí nós viemos embora, né? Não tinha o que fazer, ficamos aqui em casa, né? Naquele desespero, mas sem notícia nenhuma. Aí o corpo dele estava lá no Ceasa. Diz que levou 8 tiros. Por que ele foi preso? Diz ele que pegou um ônibus aqui embaixo com os caras e disse que tentaram assaltar, pegaram R$2 do homem lá, não sei, e parece que apareceu uma faca, um pedaço de faca, não sei, e ele estava tão assim que ele pegou, desceu do ônibus aqui no Varandas, aqui na frente, e pôs a faca, disse que jogou a faca atrás de um carrinho de pipoca. E a polícia já veio e já pegou. Então pegou em flagrante. Ele falava, mãe, aqui é um lugar muito triste, porque a gente não sabe se você tá dormindo, amanhã você amanhece vivo. Essa é uma das mães desesperada por informações. O que mais me chocou foi a dor das mães. Porque as mães foram as que mais sofreram. Elas entravam, viam o corpo do filho, ou do parente, do sobrinho, do ML e saíam berrando. Era assim, gritos desesperadores. Imagina você entrar e ver um filho seu morto, né? Ainda mais, ele já estava preso, ele já estava condenado, e aí a polícia entra e mata ele dentro da cela. A polícia, na época, acabou dando uma coletiva. Você participou dessa coletiva? O que eles disseram? O que eles passaram para mim, que eu vi naquele dia, que até não me lembro muito bem, mas foi isso. Até tem uma foto na capa que eu tirei de um boneco todo rasgado, que era esse o simbolismo que a polícia mostrava. Quer dizer, olha o que eles fizeram com os nossos policiais, que alguns presos teriam rasgado eles. Aqui já é no ML, aqui é o momento mais dramático que eu achei. Porque você entrar e se deparar com essa cena, eu confesso que eu nunca imaginei que eu fosse fazer uma foto dessa. E olha que aqui é só parte dos 111 que morreram. Ela foi muito mais que uma dançarina. Mas entre os presos, o título era outro. Primeira coisa que eu perguntei, o que era ser madrinha. Você vai ver também no próximo bloco o Carandiru de hoje. É bom para o moral, não diga nada pra ninguém, mas é nesse vai. Olá, alô, tudo bom? Tudo Rita, bom? como é que tá? Como Gustavo, é que tá? teve prazer? Entra. Mas é bem bacana mesmo aqui. Primeira coisa que eu perguntei, o que era ser madrinha. Porque, né, a gente tem que saber o que é ser madrinha de internos, né? Quer dizer,
havia um pátio, que era no centro de todos os pavilhões. Você sabe quantos shows você fez lá, você lembra? Olha, vamos botar assim, datas festivas. Qualquer... Todas as datas eram Páscoa, Dia dos Pais, Natal. Você tem que se ajudar, não se deixe esfriar. Desligar depois, pense somente em nós dois. Essa roupa eu usei já no Carandiru e usei no filme Carandiru. E é um dos vestidos que eu não jogo fora, não dou, não empresto, não vendo. Isso aí começou assim, eu fui fazer no Rio, uma festa de Natal, um negócio assim, lá no Frei Caneca. Aí não gostei, vou ser bem honesta, achei deprimente, achei triste, achei pesado. Eu falei, nunca mais eu quero fazer, o primeiro, o último, tchau, adeus e bênção. E teve a festa de Natal do Carandiru. Aí o pessoal da gravadora, precisa, aquelas coisas todas, eu acabei, tudo bem, vamos lá, né? Então eu fui. Mas quando eu entrei no Carandiru foi uma coisa diferente, foi um ar diferente, não tinha aquela carga pesada, sabe? Você já entrava, você já via um jardim que era de vinéia, né? Aqui sou eu almoçando com meu filho lá no refeitório deles. Almoçava lá. Não vou te falar que não existia segurança, porque existia segurança normal. Mas não tinha um esquema especial de segurança, aquele negócio de você ir, né, tem que estar um guarda atrás, outro na frente, essas coisas não. Não era agressiva, foi o ensaio que foi dentro do presídio. Foi dentro do presídio. Que apesar, nesse pavilhão não tinha mais preso. Mas em outro pavilhão tinha e eles estavam vendo o ensaio nu. Nego, era uma gritaria só. O pessoal da diretoria brincava dizendo isso, sim. Que quando eles sentiam que o clima estava pesando, que eles me chamavam para ir almoçar, para passar a tarde, para qualquer coisa, que aí dava uma acalmada durante pelo menos um bom tempo. Aí, de repente, eu só sinto aquele negócio da língua. E eu olhei, aí me gritaram assim, ele não tem dente. Nego, pronto. Todo mundo imaginava, quando eu falava assim, vou tirar a calcinha, todo mundo estava imaginando assim, ela vai, né, ficar pelada. Mas não, mas sempre usava um biquíni e outro por baixo. Uma vez eu sei que foi sério, chamei o interno para brincar comigo no palco e fiz o interno dar um beijo no meu bumbum. E eu soube que quando acabou ali, que ele desceu, alguns chegaram e agarraram ele, levaram para um canto e iam acabar com a vida dele ali por falta de respeito. Falei com eles que o rapaz não tinha ultrapassado nenhum limite do que eu mandei, do que eu pedi, então que não poderia fazer nada. Aí a partir dali não teve mais esse problema não, mas era muito divertido. E depois a gente teve toda aquela tragédia lá do Pavilhão 9, né? O que você lembra dessa época? O que te marcou disso? Acontece uma coisa lá no outro lado do mundo, você fica com um sentimento de perda. Por que eu não ia sentir, não teria esse sentimento de perda por alguém que eu conheci e por pessoas que estavam ali perto de mim praticamente sempre? Era muito ruim com o presídio? Era, porque quando dava rebeliões, aí a gente tinha que fechar as portas, ficava cheio de polícia em todas as casas. Carandiru. O nome vem do bairro na zona norte de São Paulo. O complexo penitenciário começou a ser construído na década de 50. Primeiro a penitenciária do estado, depois a casa de detenção onde morreram os 111 presos. Ao lado tem o Centro de Observação Criminológica e a Penitenciária Feminina da capital. Os moradores desta parte da cidade viviam bem perto de quase 10 mil presos. Aconteceu aqui na esquina, naquela pracinha. Eles saíam pelo buraco que eles fizeram na avenida e também pelaquela boca de lobo, não sei se é boca de lobo, aquele esgoto, né? Essa marca aqui, ó,
essa marca de asfalto alto, eles fizeram um buraco aqui, fundo, desse bueiro aqui, ó, eles tiraram os presos todos. Tiraram o quê? Os presos todos aqui, ó, desse buraco aqui, ó. Aqui ficou amontoado todos eles, nesse muro aqui, ó. De lá para cá, ficou todos presos aqui, amontoado. Era horrível, era bomba, era tiro. Aí a gente ficava aqui presa nas gaiolas. Aí eles estavam soltos e a gente estava presa na gaiola. Não podia abrir a porta do fundo, não podia abrir a porta da frente. A polícia falava, não abre, não abre, não abre, fica aí, fica aí. Então, quer dizer, a gente não tinha liberdade nem de ir para a escola, nem trabalhar, nem nada. Quando a rebelião era fraquinha, eles conseguiram entrar dentro das casas. Era igual rato, né? Fugia para os buracos e entrava nas casas. Aqui foi direto isso aqui. Nas rebeliões, você tinha polícia mexendo nos bueiros. Teve casos de casas alugadas aqui, que o pessoal abriu um túnel e foi para sair lá dentro, né? Então, tudo isso o pessoal ficava mais com receio, né? E do massacre, o que a senhora lembra? Do Carandiru, você fala? Do massacre do Carandiru, não lembro. Eu vi a bagunça, daqui dá para ver a bagunça. Mas de lá, eu não tinha coragem de ir para lá. Nós não íamos para lá. A gente ficava sabendo, né? Por boca de pessoas que vinham correndo para cá, pessoas que saíam correndo, família que gritava e tal. Meu marido não responde nada, não tem mais ninguém ali, gente. A penitenciária masculina do estado, hoje, só abriga mulheres. São quase 3.000. Agora melhorou bem mesmo, porque as mulheres não fazem muita bagunça, né? Então, era mais os homens mesmo que faziam aquelas anarquias todas. A gente veio aqui até a Moca, na zona leste de São Paulo, para conversar com o seu Manuel Jorge, que é muito mais conhecido como o Manezinho da Implosão. Bom dia, como é que tá? Tudo bom, Mané? Prazer, beleza? Seja bem-vindo, hein? Tá lá, vamos lá então? Vamos embora. Então vamos. Nós percorremos a muralha ao longo de todo o perímetro do complexo, para identificar os pavilhões e já fazer um estudo preliminar de viabilidade, né? O que se constatou na hora, porque as condições para uma implosão elas eram favoráveis, por conta de que as edificações vizinhas eram relativamente distantes e a muralha representava uma proteção natural já presente no local. Bom, hoje o Manezinho tem como hobby essa loja de antiguidades aqui no bairro. Além de tudo isso que a gente está vendo aqui, você também tem os detonadores, né? Você guardou o detonador que foi usado no Carandiru. Esse aqui foi usado nas duas oportunidades, né? Em 2002, quando da implosão do pavilhão 6, 8 e o 9. E também em 2005, quando nós implodimos os pavilhões 2 e 5. A partir do instante que esse botão é acionado a luz verde, quem está no comando da operação ou uma autoridade que vai executar a detonação está autorizado a apertar esse botão vermelho, que é o estágio final da operação. Esse aqui, curiosamente, é uma peça muito antiga, né? Conta a história das detonações no Brasil, os grandes túneis, hidrelétricas, né? Foram executados através desse aparelhinho, que tem essa mística, né, curiosa dos filmes do Zorro, do Pica-Pau, né, todos esses filmes, né, que remontam à nossa infância. Teve uma época, né, da sua vida que você foi tratado como celebridade. Você chegava até a dar alguns autógrafos, né, para as pessoas, né, que te conheciam, sabiam da tua atividade. Como é que era isso para você? Olha, a implosão ela é uma atividade de engenharia como outra qualquer. Ela tem muito carisma popular, tem muito apelo jornalístico e, no caso do Carandiru, muito mais do que qualquer outra. Antes da demolição, que só aconteceu 10 anos depois da tragédia, o presídio do Carandiru continuou recebendo presos.
É com um deles que vamos saber agora como era a vida na casa de detenção depois da morte de 111 detentos. São Paulo, Brasil, América do Sul, complexo carcerário é o Carandiru. O Carandiru era terrível, por quê? Pelo fato de que era considerado como depósito. Naquele muro ali dava para falar com as pessoas ali naquela rua ali, ó. Foi 4 anos depois da tragédia. Mesmo assim, o clima não era dos melhores. É um país, é um destaque, você pode acreditar. Carandiru tinha aquele barato, no 9 mesmo tinha aquele ritmo, né? Que os caras iam entrando, os caras gritavam no prédio, vai morrer, vai morrer. Você vira as costas, toma. Aí tinha cara que nem devia nada, que corria com medo, mas era um pavilhão dos pavilhões que mais respeitava. Por quê? Porque sabia que era terra sem lei, então não podia errar. Então o neguinho ficava ligeiro a toda hora, entendeu? Então tinha mais respeito. Sinceramente, sei lá. De assaltante, passou a rapper. Quando eu sair daqui, virarei até político, se aos olhos da justiça política, não é ladrão. O que te passou pela cabeça quando você soube que ia ser preso justamente no Carandiru? Então, eu não soube que ia vir pro Carandiru. Esses bagulho acontecem até hoje de surpresa. Meu pior pesadelo veio me buscar. Você já tinha voltado aqui no Parque da Juventude? Nunca. Por que não? Primeiro, não acho legal ter um parque aqui, que deveria ser uma coisa que servisse mais de reflexão, de estudo, certo? Para que, enfim, que futuramente aí batesse na tecla aí da molecada aí se livrar do mundo do crime, entendeu? Onde eu vi muito sofrimento, muito sangue, massacre, vários finados aqui, eu não acho legal não. Eu mesmo não venho com a minha família para cá, eu sei que o bagulho foi terrível aqui, eu não vou ficar confortável aqui nesse lugar. O que ficou do Carandiru? Qual a memória das marcas de uma intolerância? Este memorial, que está em formação com peças que eram do presídio? No lugar do Carandiru, o Parque da Juventude. E nenhum sinal da casa de detenção. Mas por que deveríamos ter uma lembrança material de um lugar e de uma tragédia? É como se a gente tivesse uma postura de negação em relação a esses fatos. E tendo essa postura de negação, a gente nunca vai conseguir entender qual o real significado daquele massacre para o país como um todo. O campo de Auschwitz ainda existe. Não existe como campo, mas existe como local que é visitado para que nunca se repita. Eu acho que ter construído o Parque da Juventude é um avanço, é uma aposta no futuro, é uma aposta na formação de jovens e tudo isso. O parque parece que é ótimo, mas ter esquecido o Carandiru apenas tão somente, acho que não é uma boa estratégia, né? Eu acho que a estratégia da memória, no sentido de superar esse episódio terrível da nossa história, ela teria sido mais inteligente. A lição que podemos tirar disto é: precisamos de um sistema penitenciário que efetivamente seja punitivo, que possibilite a quem quiser se reeducar. Esse preso aqui, a irmã dele, ela tinha se formado advogada uns tempos antes, e no dia que eu fui dar a notícia para ela que ele tinha falecido, ela entrou em pânico, me chamou de assassino. Ele não vai voltar. Eu falo pro meu neto, eu amo ele, que não entendeu? Eu falo assim, em vez de falar pro meu filho, eu falo para ele. Esse era o barbeiro lá do Pavilhão 9, era um detento que era super conhecido, se dava bem com todos os funcionários, com os chefes, né? E não tinha nada com a treta que aconteceu lá. O que eu faria hoje era tentar
ligar, por exemplo, o governador para falar, olha, está acontecendo isso e as pessoas estão tomando esse tipo de atitude. Isso poderia ter acontecido em qualquer governo. Nesses momentos é fundamental que a decisão seja correta. E a decisão de entrar no presídio foi correta. Essa história não está muito bem contada, porque até hoje ninguém sabe exatamente nem como começou a rebelião, nem como ocorreu a invasão. Cada um sabe um pedacinho, né? Mas o verdadeiro motivo do que começou, acho que morreu com quem estava lá.